Olá, vou apresentar o trabalho titulado Transporte Rodoviário Formal e Informal de Passageiros ao longo da rodovia Manaus-Porto Velho, BR-319. Sou Tiago Oliveira Neto, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e atualmente sou pós-doutorando em Geografia e professor voluntário do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas. Destaco que essa pesquisa corresponde por um desdobramento da pesquisa de doutorado realizada entre 2019 e 2024, que teve o foco em tentar compreender as dinâmicas de transporte e suas transformações na região amazônica, do ponto de vista do transporte rodoviário de passageiros, focando principalmente no interestadual e intermunicipal longo, na Amazônia brasileira. Contudo, durante a pesquisa de doutorado não foi possível aprofundar a a pesquisa no tema que relaciona o transporte informal, né? Que ele foi possível ser identificado, né, no estado do Acre, ao longo da 364, da BR-317, no estado de Rondônia, no Amazonas, na BR-319, na Transamazônica, entre Amazonas e Pará, mas não foi possível aprofundar como essa dinâmica ocorre, como ela está se expandindo na região amazônica. Tendo em vista disso, esse trabalho foca justamente em um eixo específico, que é na Manaus-Porto Velho, focando justamente na estruturação e transformação do transporte formal e o informal, né? Destacando que desde a construção e operacionalização dessa rodovia em 1976, quando ela foi aberta ao público para circular totalmente pavimentada em janeiro de 1976, tanto o transporte formal quanto o informal foi sendo estruturado. E destaque desde aquela época o informal que se estruturou primeiro, né? Só meses depois foi estruturado o transporte formal em linhas regulares, do transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Bom, que eu destaco, né, justamente a gente tem essa existência desse circuito formal e desse circuito informal, vamos colocar também como alternativo, né, o circuito formal, aquele que é regulado pelo Estado, pelas agências reguladoras estaduais ou nacional, né, seja ele um transporte de fretamento intermunicipal, interestadual e semi-urbano, mas também existe um outro circuito que escapa essa estrutura regulatória, que é um circuito informal ou alternativo, que muitas das vezes ele acaba juntando e fundindo aspectos do transporte regular e do transporte de fretamento, só que esse fretamento ele acontece de maneira de circuito aberto, né? Eu levo o passageiro do ponto A para o ponto B, mas eu não transporto ele de volta, eu não tenho essa obrigação. Enquanto no fretamento eu tenho a obrigação de levar o passageiro do ponto A para o ponto B e levar novamente de volta do ponto B para o ponto A, né? Então, o circuito informal alternativo ele tem essa característica, além de outras, né? No circuito formal, principalmente no transporte regular, intermunicipal, interestadual, internacional, eu tenho que seguir toda uma regularidade das viagens, horário de saída, horário de chegada, um conjunto de operações que tem que ter autorização do Estado para ser realizada. No circuito informal, isso é muito mais fluido, muito mais dinâmico, né? Todo e qualquer horário os veículos podem sair, toda e qualquer pessoa, né, atua nesse circuito. Então ele é muito mais dinâmico e totalmente diferente do circuito formal que foi estruturado. Bom, e aí o nosso foco é justamente na rodovia BR-319, porque ela é uma rodovia singular no aspecto do Estado brasileiro, foi uma rodovia construída e pavimentada logo em seguida. Isso na Amazônia acho que foi a única que isso aconteceu. As demais eram construídas 20, 30, 40 anos depois, eram pavimentadas e consolidadas. A 319 já nasceu consolidado, mas foi perdendo essa capacidade. A pavimentação se degradou substancialmente em uma década depois, né? Foi aberta em 76 a circulação de passageiros, de cargas, em 85, 86 já apresentava diversos problemas, né? E desde 76 foi estruturado um circuito informal de passageiros, principalmente no uso de combis e picapes no transporte de passageiros entre Manaus, Humaitá, Porto Velho, a partir de 78 o município de Lábrea, e um circuito formal, que é o transporte intermunicipal, que foi operado pela Soltur, pela Aviação Andorinha, pela Aviação Mota e posteriormente pelo Grupo Eucatu, Grupo Transamazônica, Amatur, etc. Então, só para destacar algum desses atores empresariais que atuaram e ainda atuam, né? Hoje a Siqueira atua e outras empresas atuam nesse transporte formal. Contudo, esse transporte informal ele apresentou mudanças nesses últimos 50 anos.
E aí a gente vai destacar mais para frente alguma dessas mudanças e alguma dessas configurações espaciais específicas. Aqui só destacando para vocês, né, que o transporte rodoviário de passageiros, né, ele é extremamente importante para a dinâmica de circulação, do transporte das pessoas, das encomendas e de permitir essa comunicação dentro da rede urbana nacional, que é interligada por estradas, né? Então ele é extremamente importante, né? Tem uma função social muito grande, tendo em vista que tem sistema de gratuidade para idosos, pessoas de baixa renda, etc. Então, ele é uma atividade extremamente importante do ponto de vista da comunicação, circulação de pessoas, de encomendas entre as cidades. Né? Muitas vezes, aqui a linha de ônibus intermunicipal e interestadual é a única atividade de serviço que permite essa mobilidade das pessoas entre as cidades. Né? E aí destacando que existe linhas intermunicipais, que a regulação é pelo Estado, e aí no caso da Amazônia a gente tem linhas intermunicipais gigantescas, Manaus-Lábrea com mais de 800 quilômetros, né? No caso do Pará a gente tem Belém-Santarém com mais de 1.000 quilômetros e assim sucessivamente, né? Mas no caso da Amazônia tem essas grandes linhas também. No sistema interestadual, né? Linhas de ônibus que perpassam 2, 3, 4 estados, que é regulamentado pela Agência Nacional, a ANTT. Também temos um serviço semi-urbano, que pode ser intermunicipal ou interestadual, que ele diferencia porque ele pode transportar passageiros em pé, em percursos de até 75 quilômetros. Né? Também temos sistemas de fretamento, que tem várias modalidades, né? Mas também temos um circuito informal, que vai se manifestar, que alguns vão denominar de clandestino, ilegal, mas a gente prefere utilizar a terminologia de informal, tendo em vista que as demais terminologias acaba carregando uma carga muito grande, às vezes até de preconceito, né? Mas a gente destaca do ponto de vista informal, para tentar reduzir essa carga de preconceito, também destacar que apesar de ter toda uma fuga regulatória, às vezes operar à margem da legislação e muitas vezes sem uma garantia de seguro, respeitar o limite de velocidade, manutenção nos veículos, ele tem uma importância e uma singularidade no caso específico desse trabalho, que mais na frente eu vou tentar destacar. Bom, e aí, voltando um pouco no tempo, né, alguns antecedentes aqui da rodovia BR-319, então desde 1971, né, você tem ali um transporte rodoviário de passageiro que foi instituído primeiramente entre o Maitá e Porto Velho. Né, a primeira ligação interestadual da Amazonas se deu nesse percurso, né, que foi estabelecido em 71 com algumas empresas, Rápido Rondônia, Aviação Mota, Soltu, Andorinha, né, e outros que depois foram sucedendo a esses grupos iniciais, né. Mas eu destaco que desde 1976, quando o percurso Maitá-Manaus foi liberado para a circulação de pessoas e de mercadorias em pequenos caminhões e micro-ônibus, desde aquele momento foi estabelecido um circuito informal, né? Então, locadores de veículos, empresários locais de Manaus pegavam ônibus, pegava vans, que a gente denomina de Kombi, e utilizava para fazer esse transporte informal de passageiros de Manaus para Humaitá e Manaus Porto Velho. Então, desde 76, isso se manifesta nesse contexto da BR-319. E claro, a 319 é uma rodovia singular porque ela foi aberta ao público totalmente pavimentada e concluída e que perdeu essa capacidade de fluidez, né, a partir dos anos 80, por ausência de manutenção, degradação, excesso de peso dos veículos, né, e isso acabou desestruturando todo um conjunto de fluxos que estava sendo estabelecidos ali e já consolidados há uma década. Né. Contudo, essas operações de transporte formais elas foram sendo paralisadas até o ano de 1999. Né? Então, decorrência do longo tempo de viagem, danificação dos veículos, dos ônibus principalmente. Contudo, o transporte informal em combis, em picapes, ele se manteve. Claro que não na mesma continuidade como era antes, né? Mas o fluxo mais reduzido, mas ainda se manteve nos anos 90, nos anos 2000, até meados de 2013, 2014. Né? Combis que deslocavam passageiros de Manaus para Lábrea, Humaitá para Manaus, né? Então a gente destaca que desde quando a rodovia foi inaugurada, tem o transporte formal e informal. E aí, claro, com a paralisação dos fluxos no trecho do meio da rodovia da BR-319, pelo elevado estado de deterioração, se estabeleceu dois sistemas de fluxos, de passageiros e de cargas também, mas principalmente de passageiros. Na porção norte, né, a partir da comunidade do Igapuaçu, Tupana, Careiro Castanho, os municípios de Altazes, Careiro, Manaquiri, com a cidade de Manaus.
E na porção sul com Lábrea, Humaitá, Realidade, Distrito Santo Antônio do Matupi, Apuí com Porto Velho. Né? E aí se estruturou todo um sistema de transporte nessas duas porções, norte e sul da rodovia. Claro que tanto na norte quanto na sul, tanto o circuito formal e informal continua existindo, né? Circuito informal com uso de micro-ônibus, vans, combis, na porção norte e na porção sul também, principalmente entre Novo Aripuanã e Apuí, que se manteve por durante muitas décadas um sistema somente informal de passageiros, em picapes. Né? Só nos últimos 2 anos que teve um sistema formal realmente estabelecido com uso de ônibus e com autorização para operação. Né? Então a gente destaca esse processo de desestruturação da rodovia, ficou 2 sistemas operando e esse trecho do meio passou a ser conectado por viagens esporádicas de um circuito informal de passageiros, principalmente na rota Manaus-Humaitá-Lábrea. Bom, e aí nos últimos 10 anos, a gente consegue identificar um circuito informal complexo do transporte de passageiros, né? Esse circuito informal que eu destaco para vocês eu coloquei aqui algum dos cards de divulgação, né? Mas tem vários e vários, né? Acho que atualmente hoje deve estar entre 12 e 15 diferentes picapes ou pequenos empresários que fazem esse transporte de cargas e encomendas ao longo da rodovia BR-319. A gente consegue pelo menos estabelecer 3 tipologias com base nos tipos de veículos utilizados. Então, a gente tem um circuito paralelo, né, um circuito informal que usa Kombi, hoje bastante reduzido, por sinal, né, tendo visto uma prevalência cada vez maior de um circuito paralelo de uso de picapes, né, veículos 4x4, que tem aí maior capacidade de circulação, leva mais cargas e de circulação em rodovias em estados bastante precários, enquanto veículos de tração ou dianteiro ou traseiro, como carros de Kombi, van, teriam dificuldade, picapes muitas vezes conseguem romper os obstáculos que se formam na rodovia, né? E aí passaram a ser mais largamente utilizados e que predominam hoje ao longo da rodovia BR-319. E um outro circuito, né, que também às vezes se manifesta mais na porção norte e às vezes nos percursos entre os distritos, vilas e as cidades, é o circuito paralelo com o uso de micro-ônibus e ônibus, né, que também se manifestam. Então, esse circuito informal ele é bastante complexo e a gente pode fazer pelo menos 3 tipos distintos de tipologias, né? Destacando o circuito do meio ali, o circuito paralelo picapeiro, que é o que tem mais predominância no transporte entre Manaus-Humaitá, Manaus-Porto Velho. A gente conseguiu identificar em trabalho de campo nesses últimos anos. Bom, e aí, já chegando ao fim da nossa apresentação, né, eu reforço que o objetivo desse texto, dessa pesquisa, não é de denunciar a existência de sistemas paralelos de transporte ao longo da rodovia BR-319, né, mas sim de destacar, né, a complexidade que existe, né, no transporte rodoviário de passageiros de ter 2 circuitos que estão operando continuamente. Né, um circuito formal, né, operado pelas viações, né, viações locais, viações que vieram de outros estados que estão operando aqui, né, que segue toda uma regulamentação para sua operação, operações de circuito fechado, né, que também se manifestam aqui na região amazônica e outros locais também, e a expansão, né, de um circuito informal, principalmente a partir de 2015, com o uso de picapes fazendo esse percurso entre Manaus, Humaitá, Manaus, Porto Velho, e um desses circuitos ele deixou de existir, né, que foi entre Manaus, Manicoré, Humaitá, Porto Velho, em decorrência da estrada que interliga a BR-319 até o Rio Madeira, em Democracia, está com as pontes sem condições de passagem. Né? Então, uma rodovia de 84 km que 2 pontes ruíram, pontes de madeira, sem manutenção, desde 2019, e esse circuito informal deixou de operar, o formal também, tanto o formal quanto o informal, deixou de operar esse transporte intermunicipal interestadual interligando a cidade de Manicoré, né? Tendo apenas o transporte fluvial e aéreo. Né? E aí, só reforçando para vocês, né, esse transporte, esse circuito informal, ele não é uma singularidade, um único que vai acontecer na BR-319, outros percursos rodoviários a gente também tem esse circuito informal, né, ao longo da Transamazônica, em um trecho inicial da BR-163 no Pará, mas na Transamazônica entre Amazonas
e parar entre Apuí, principalmente entre Jacareacanga, Itaituba e Jardim do Ouro, a gente identificou um circuito informal muito bem estruturado e estabelecido, transportando passageiros entre cidades, áreas de garimpo, vilas e distritos rurais, né? E também ao longo da rodovia M74 entre Apuí e Novo Aripuanã, antes da estruturação do serviço formal, né? Só existia um sistema informal que transportava passageiros. E aí uma coisa que a gente também reforça, muitos locais da Amazônia, principalmente percursos mais curtos ao longo da Transamazônica, por exemplo, o único serviço que vai existir é o transporte informal de passageiros, né? Enquanto formal está constituído por grandes linhas que vai percorrer somente Transamazônica, e não as vicinais, os varadouros ali que conectam a rodovia, né? Então, transporte formal e informal, eles têm uma importância, é claro que eles têm singularidades, diferenças, né? Contudo, o transporte informal muitas vezes necessita, né, de ter maior precaução no sentido de excesso de velocidade, manutenção dos veículos, risco de acidente e seguros, né, que o transporte formal muitas vezes já garante, né? E só reforçando, o objetivo desse trabalho não foi de denunciar, mas na verdade foi de trazer à luz uma discussão que é pouco trabalhada na geografia ou nas discussões sobre transporte, que é a existência de circuitos distintos de transporte em uma dada rodovia e um dado lugar do território nacional. Bom, aqui são as nossas referências. No trabalho coloquei as demais referências utilizadas. Né, nosso agradecimento à Aviação Matu pelo desconto na realização das viagens, né, das passagens entre Manaus e Porto Velho, no ano 2014, 2024, e a FAPEAM pela bolsa de 4 meses de apoio técnico na pós-graduação. É isso, obrigado.